Então, bom dia, gente, né? Hoje a gente vai começar de novo, né? Falar sobre os mandamentos, agora dessa vez é o segundo, e vai ser rapidinho, tá? Então, vamos começar rezando uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Então, vocês, os tópicos que estiverem aqui, vocês copiam, tá? E me mandem um resumo. Quer dizer, vocês copiam e me mandam no privado, lá no WhatsApp, né? Porque teve gente que ficou aí na dúvida, tipo, é pra fazer um resumo do resumo, isso aqui lá e blá blá blá. Não, é só você copiar e me mandar, tá? Só pra eu ver que vocês estão acompanhando, entendeu? E, enfim. Aí vocês escrevem aí, né? Segundo mandamento. Aí diz lá, né? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tá? Aí a gente vê no primeiro momento, a gente pensa, né? Quer dizer que então que eu não posso falar Deus, né? Sem necessidade. Não, não é isso. Você pode falar o nome de Deus, né? Não tem problema, tipo, acontecer alguma coisa, você fala, ai meu Deus, né? Porque tem gente que pensa assim, né? Tipo, nome de Deus em vão. Então, sei lá, caiu, você tropeçou numa pedra, você fala, ai meu Deus, né? Você, aconteceu alguma coisa ruim, você fala, ai meu Deus do céu, então você tá pecando contra o segundo mandamento. Não, não é isso, tá? O nome, o que é um nome, né? Nome é alguma coisa que tá ali representando outra. Então, por exemplo, a palavra carro, né? Ou melhor, automóvel, né? Automóvel, né? Qual que é o sentido disso, né? Automóvel é um auto, né? Quer dizer, automático, e móvel, né? Um móvel é alguma coisa que se move automaticamente, né? Então, um carro, ele meio que se move no automático, né? Na verdade, você põe lá o acelerador, etc. Pisa lá, né, e tal, e sai andando, né? E sai andando automático, quer dizer, diferente dos outros tipos de meio de locomoção, que é tipo o cavalo que tem que ir lá e ficar puxando a carroça, não sei o que lá. O carro é como se ele estivesse indo sozinho, em comparação com os outros. Então, por isso que se chama automóvel, né? Então, o nome ele dá o significado da coisa, né? O nome, pelo nome é que a gente identifica as coisas, né? Se eu falo lápis, eu sei que é isso daqui, né? Esse objeto aqui, né? É um lápis. Eu não vou falar um lápis e pensar que é isso daqui, porque isso daqui é uma caneta, certo? Então, pelo nome a gente reconhece, a gente identifica as coisas, tá? E antigamente, né, os nomes que as coisas tinham, o próprio nome já dizia, né, o significado delas, que é assim que se, para que a gente, né, entendesse melhor e pudesse identificar as coisas e tudo mais. Mas isso é outra história. Aí, nome de Deus, né? O nome de Deus não é a palavra Deus, não é a palavra Senhor, mas é tudo aquilo, né, que faz referência a Deus, né, nesse sentido. Então, é por isso, né, que ele vai pedir, né, que a gente tenha um respeito, né, por tudo aquilo que diz respeito a Deus. Então, abaixando aqui, vocês põem lá, né, sentido. Deixa eu ajeitar aqui. Sentido. O nome de Deus é a fé, pois pela fé conhecemos a Deus. Logo, honrar o nome de Deus é honrar tudo aquilo que está relacionado às coisas do Senhor, né? O nome de Deus é aquilo que diz respeito a Deus e tal, que faz referência a Deus, é a fé. A fé, ela faz as vezes de Deus, né? Porque a gente não vê Deus diretamente. Só no céu, né, que os santos que estão lá, eles veem a Deus face a face, mas a gente não. A gente entra em contato com Deus pela fé.
Então a fé aqui na Terra é o que faz, às vezes, do nome de Deus, tá? Tanto que eu vou trazer aqui uma passagem que é lá em João, capítulo 17, versículo 6, que diz assim: Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eles eram teus, e tu nos deste. Eles guardaram a tua palavra. Agora conheceram que todas as coisas que me deste vêm de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste. Eles as receberam, conheceram verdadeiramente que eu saí de ti e creram que me enviaste. Só até aqui só. Então ele diz aqui, ó, manifestei o teu nome aos homens. Agora conheceram que todas as coisas que me deste vêm de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste, né? Eles as receberam, conheceram verdadeiramente que eu saí de ti e creram que me enviaste. Então esse nome que Cristo manifestou aos apóstolos não era só a palavra Deus, não era só a palavra Senhor, mas era um ensinamento, né? Por isso que ele diz assim: conheceram que todas as coisas que me deste vêm de ti, lhes comuniquei as palavras que me confiaste, e eles creram que me enviastes, né? Então, esse nome de Deus, né? Aquilo que pelo qual a gente identifica a Deus, pelo qual a gente conhece a Deus, pelo qual a gente entra em contato com Deus, é a fé, tá bom? Então, é por isso que o nome do Senhor, né, ou a fé, é uma coisa muito santa, e por isso que a gente deve ter um devido respeito, né, por essas coisas que estão relacionadas a ela. Nós devemos honrar a nossa fé. Nós não devemos agir com negligência, até mesmo por respeito e temor a Deus, tá bom? Então a gente precisa ser zeloso com isso, tá? Aí, vocês copiaram, já devem ter copiado aí. Aí coloca lá pecados, tá? Hoje vai ser rapidinho, porque na verdade eu vou querer passar um vídeo para vocês que eu vou deixar na descrição, que depois eu vou falar mais a respeito, tá bom? Aí vocês põem aí pecados, tá? Aí o primeiro deles é a blasfêmia, tá? Blasfêmia é proferir palavras ofensivas ou desrespeitosas contra a honra de Deus, os santos, as coisas sagradas e a Igreja de Cristo, né? Tudo aquilo que está relacionado à fé, Deus, os santos, as coisas sagradas, né? E a Igreja. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa, né? Tipo a fome na África, ou até mesmo essa questão do coronavírus. Aí o pessoal começa a dizer, né? A gente vê muito na internet falando: ah, mas por que que a igreja não pega todas aquelas coisas de ouro, todas as riquezas que eles têm e não dão para essas pessoas, mas ficam lá juntando para si, né? Tentando, acusando, né? A igreja de estar sendo gananciosa e de não estar praticando a caridade, mas pelo contrário, está acumulando riquezas, né? Enquanto as pessoas estão necessitadas e eles estão fechando seus olhos, quando na verdade a igreja é a instituição que mais faz caridade, que mais tem obras de caridade no mundo. Então isso daí é uma blasfêmia contra a igreja do Senhor e contra as pessoas de Deus, né? Por causa que, além de ser uma mentira, você, né, por ser uma mentira, você está acusando uma pessoa de fazer algo que ela não fez. Ou então, quando tem uma pessoa que reza bastante, aí o outro chega e fica incomodado com aquilo e começa a criticar ela, dizendo que ela é viciada em igreja, que não tem que ser assim, porque Deus também não quer que você fique lá enchendo o saco dele direto e blá blá blá, né? Você tá
ofendendo, né, as pessoas de Deus por elas serem de Deus. Então isso daí né, são palavras ofensivas e desrespeitosas, tá? Então, que mais? Esse tipo de coisa, né? Acho que tá bem claro. Você criticar a igreja por algo, né, injusto, tá? Você dizer alguma coisa que vá contra Deus, né? Você menosprezar, né? Por exemplo, as leis do Senhor e etc. Então, você agir com desprezo, enfim, essas coisas. Tudo que é relacionado a Deus, a gente precisa ter um grande respeito, né? Uma grande veneração, uma grande devoção. A gente não deve, né, brincar com essas coisas, tá bom? Então é isso. Aí, o próximo é juramento falso, tá? Vocês põem aí juramento falso. No catecismo, diz aqui que jurar, né? Aqui. Peraí, deixa eu dobrar aqui, assim. Aqui. Fazer juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. Então não é só falar, eu juro, então eu estou dando minha palavra. Não, quando você faz isso, você jura, você tá trazendo Deus como testemunha daquilo que você está falando. Então, sempre quando você faz isso, você tem que, né, tem que ser verdade o que você está jurando. Agora, se você vai jurar alguma coisa que é falsa, que você sabe que não, é mentira, você está invocando a Deus, né? Que é todo juramento, você está invocando a Deus. Você está invocando a Deus como testemunha de uma mentira. Então, mesmo que você fale, eu juro pela minha mãe, juro pelo não sei o que, você está. Sempre quando você jura, você está invocando a Deus, certo? Porque você está dando a sua palavra, né? E Deus, você está colocando, né, algo a prova, algo como testemunha. E Deus, ele é a própria verdade. Então, a mentira, ela é sempre um pecado. Por isso que sempre quando a gente vai jurar alguma coisa, é bom nem que a gente jure, é bom nem que a gente jure, né? É bom que a gente não jure nada, porque não tem necessidade disso. Mas a gente vai ver ali. Mas se for fazer isso, que seja verdade, né? Que não seja uma mentira. Isso é um pecado grave, tá bom? E daí, o próximo é perjuro, né? Perjuro, sob juramento, né? Fazer uma promessa que não se tem intenção de cumprir. Então, além de você, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, além de você, né, não poder jurar uma mentira, você também não pode, sob um juramento, fazer uma promessa que você sabe que você não vai cumprir, né? Que aí é quase a mesma coisa do outro, a diferença é que você está fazendo uma promessa. E também que sempre quando a gente faz uma promessa para Deus, a gente tem que cumprir ela, por causa que você está fazendo aquilo ali para Deus, né? Então, você tem o dever de cumprir, né? Porque, enfim, né, com Deus não se brinca, certo? Diz aqui no catecismo o seguinte: as promessas feitas a outrem, em nome de Deus, empenham, né? Quer dizer, dão ali a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divina. Deve, pois, em justiça ser respeitadas. Ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. Então, Jesus Cristo, ele vai dizer, né, lá no Evangelho, sobre o juramento seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Né? Se você fez um juramento ao Senhor, que você vai e cumpra, né? Que você não descumpra com isso, porque foi com Deus que você foi para Deus que você, né, fez esse juramento ou uma promessa, etc. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese alguma, né? Nunca jureis. Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não.
Então, quer dizer, você não precisa chegar e falar, não, eu juro pela terra e pelo céu que isso e que é aquilo. Não, que você simplesmente fale que sim, né? Foi isso que aconteceu, ou que sim, eu vou fazer, ou que não, não vou, e sei lá o que, né? Que não fique jurando. O que passa disso vem do maligno, né? Mateus 5, versículo 33 ao 34 e o versículo 37. Só que, mais adiante, o próprio catecismo vai dizer assim: seguindo São Paulo, a tradição da igreja entendeu que as palavras de Jesus, nessa que eu acabei de ler aqui, não se opõem ao juramento quando é feito por uma causa grave e justa, por exemplo, perante um tribunal, né? Ou então, em certas profissões, você tem que fazer um juramento, né? Que você vai exercer aquela profissão da maneira certa, não sei o que lá. Eu acho que profissão de médico, né? E também no tribunal, quando você vai ser testemunha ou alguma coisa assim, você já deve ter visto talvez em filmes, né? O juiz ele pergunta, você se compromete ou você jura a falar sempre a verdade e não sei o que lá e blá blá blá, e você fala sim, né? Então nesses casos é uma causa justa, né? Você fazer um juramento. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. Porém que não seja, né, uma coisa leviana, que a gente fique jurando por qualquer coisa, mas só, né, por causa grave e justa, né? Foi o que Cristo quis dizer, tá bom? Aqui, ó. A santidade, né? A santidade do nome divino, a grandeza do nome do Senhor exige que não se recorra a ele para coisas fúteis. Então, né, que não se preste juramento em circunstâncias suscetíveis de interpretá-lo com uma aprovação, enfim, que a gente só jure, né, e tal, quando for uma coisa grave, né, que não seja para coisas fúteis, que a gente use o nome do Senhor, né, mas só para coisas graves. Por isso que diz o mandamento: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então, sem necessidade, né, sem uma causa justa, mas só quando necessário. Tá bom? Aí, só por curiosidade, né, diz aqui no catecismo duas coisas, né, aqui nesses dois parágrafos. Cuidem os pais, os padrinhos e o pároco para que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Então, antigamente, sempre quando os pais iam colocar nome nos filhos, etc., eles procuravam um nome bíblico, ou um nome que tinha algum sentido, né? O nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã, né? Então, o nome ele tem sempre um significado, né? Então, que seja um significado referente, né, às coisas de Deus. Tanto que diz aqui também, ó, cadê? Este, né, nome pode ser o de um santo, de um discípulo que viveu uma vida de fidelidade exemplar ao seu Senhor, né? Ou então exprimir um mistério cristão, uma virtude cristã, né? Nomes cristãos, certo? Não nomes alheios, né? Nomes alheios ao senso cristão, não. Mas o nome, né, que tem um sentido, né? Um nome que faça sentido mesmo, né? Não um nome sem significado, por causa que, né, como eu disse, antigamente os nomes sempre tinham, né, esse negócio do sentido e tal, só que hoje se esvaziou muito, é muito superficial, né? Então tem gente que se chama Gleison, né? Fala baixo pra minha mãe não ouvir. Aí aqui também, embaixo, diz assim: o cristão começa seu dia, suas orações e suas ações com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, você começa sempre quando a gente sempre faz, né, o sinal da cruz, mas a gente não percebe a força disso, né? Porque quando a gente faz o sinal da cruz, a gente está invocando, né, o nome de Deus, né? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente está invocando a Santíssima Trindade, o nome da Santíssima Trindade. Então, o sinal da cruz, ele tem poder, certo?
e a gente sempre precisa fazer ele nos momentos de dificuldade e quando a gente acorda, né? Quando a gente se levanta, quando a gente vai dormir, tá? Então é isso. E daí, aqui embaixo, eu ainda peguei um trechinho que está no catecismo que diz assim, né? Uma frase de Santo Inácio de Loyola: não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, né? Se não for com verdade, necessidade e reverência, tá? Isso daqui é um R, isso daqui é um V, isso daqui é um E também. Então, a criatura, né, não é só os homens, mas tudo aquilo que é criado, né, o céu, a terra, tudo aquilo que existe, a vida, enfim. Então, que a gente não jure, né, sem necessidade, tá bom? E eu lembrei agora, né, de uma outra blasfêmia contra... São várias, né, várias mentiras, várias coisas desrespeitosas contra a igreja, as coisas sagradas, contra Deus também, tá? Mas uma é a questão, né, da igreja, que a gente vê muito nas escolas, né? Como muitos de vocês estudam, talvez vocês já tenham se deparado com isso, ou então não saibam, não sei. Que a igreja, sei lá, na Inquisição, queimava as pessoas, etc e tal. Eu já falei isso no passado, mas é bom, né, relembrar. Eu tenho até um livro aqui, né, que fala sobre isso, que é esse aqui de um blog, né, de um site que tem, chamado Catequista, que eles fizeram um livro, né, só pra falar das mentiras sobre a igreja. Aí tem várias coisas aqui que fala, e uma delas é sobre a Inquisição, né? Aí o bom dele tá aqui é que eu posso, né, mostrar o livro para vocês melhor, né? Que aí eu sempre esqueço quando vou levar. Então, a Inquisição, o que aconteceu? Na época, né, as pessoas não entendiam muito da doutrina, até hoje não entende muito, né? Acho que hoje é pior até. E daí, sempre acusavam, né, uns aos outros de estar sendo herege e tal, e eles pegavam o povo mesmo, né, ou até mesmo a monarquia, pegava essas pessoas que eram condenadas por heresia, que as pessoas, né, acusavam de heresia e queimavam elas e tudo mais. Às vezes, se eu tinha um vizinho que eu queria a terra dele, eu poderia acusar ele para matar ele, e daí eu ficava com as terras. Então, era assim que funcionava. E daí, vendo toda essa bagunça, a igreja, o que ela fez? Ela resolveu, né, ela mesma tomar uma medida para fazer um tribunal sério, né, para julgar realmente essas pessoas, né, e ver se elas realmente cometeram heresia ou não, se elas estavam sendo acusadas injustamente. Por isso que a Inquisição, né, ela surgiu como tribunais, tanto que Inquisição, claro, Inquisição significa inquirir, né, inquirir, perguntar. Então, eles faziam ali, né, um julgamento que foi dali que surgiu o tribunal, tá? O tribunal, né, do jeito que a gente conhece hoje, que tem lá o advogado de defesa, de acusação, o juiz, o réu, que tem direito de se defender e tudo mais, e surgiu na Inquisição, tá? Então, tanto que diz aqui, ó, até grifaram, né? Surgiram os tribunais da Inquisição justamente para pôr freio à barbárie, oferecendo julgamento justo aos acusados de heresia. Mas daí, por que, né, que começaram a dizer que queimava e não sei o que lá? Por causa que, como a religião era uma coisa muito ligada ao Estado, né, na época, quando surgiu ali, né, o Estado protestante, eles inventaram também as primeiras máquinas de imprimir os jornais e tal, e começaram a acusar a igreja, né? Começaram a acusar a igreja de estar queimando as pessoas e não sei o que lá. E o que realmente acontecia é que quando a pessoa era realmente condenada no tribunal da igreja como Inquisição, o Estado, né, ou a monarquia, as próprias pessoas pegavam nessa pessoa e queimavam ela, né? Mas a igreja não, a igreja ela só bate o martelo e falava, ó, essa pessoa não é herege, tá? Então vocês não fiquem mais acusando ela, etc. Ou então, né, bate o martelo e fala, ó, essa pessoa aqui realmente ela cometeu heresia, não acreditem no que ela fala. Daí o que acontecesse com ela depois, né, não era culpa da igreja, né? E a igreja
também não passava pano, assim, né, pra essas pessoas. Mas acontecia isso. E daí, enfim, né, tem várias coisas aqui que fala das caças a bruxas, que na verdade aconteceu nos estados protestantes e tudo mais, de Joana d'Arc, né, que dizem que é a igreja que queimou ela e tal, só que não foi nada disso. Enfim, se alguém tiver interesse é só me falar que eu faço um xerox e plástico, entendeu? Mas vocês mesmos podem pesquisar na internet, nesses dias vocês estão aí em casa de bobeira, tá? E ver essas coisas. E daí, do segundo mandamento é só isso, tá? É rapidinho, não tem muita coisa mesmo. Semana que vem a gente vai pro terceiro, tá? Que daí o terceiro mandamento, ele tem muitas coisas. Aí vai ser mais demorado, acho que vai ser mais de um dia até. E eu vou passar também na descrição, né, do vídeo um link, né, que é do vídeo do Padre Paulo Ricardo, que ele está falando sobre o que fazer nesses dias de quarentena em que a gente não se pode confessar, né? Então eu achei muito útil, né, e muito bom também para a gente dar mais valor, né, pro sacramento. Também esse tempo está sendo bom para a gente dar mais valor para tudo, né? Então eu vou pular e é isso aí. Então copiem aqui, tá? Se eu passei muito rápido, é só vocês pausarem o vídeo, tá? E copiarem aqui e me mandem lá. E assistam, pelo amor de Deus. Bom, se você estiver ouvindo, você já está assistindo, né? Então não adianta falar isso. E até semana que vem, pessoal.